não existe. Vocês acreditam que nesse ano o Bitcoin passa a bater qual preço? Algo perto de $200 mil. Bitcoin é a pirâmide perfeita, né? Eu acredito que quem tiver bitcoins inteiros dentro de 5, 10 anos vai ter coleção de passaporte e dentro de 20, 30 anos vai ser soberano. Bitcoin and ICOs, I agree completely. It's one of the crazier speculative things where not as an asset class, you're not producing anything. I mean, I think cryptocurrency and thus Bitcoin is really the future of the financial system and the future of currencies. I'm sure Charlie Munger never listened to a 2-hour podcast on Bitcoin. You know, so most of the wealth in the world is in the hands of people that don't really understand what Bitcoin is. If you really, really want to become wealthy in the future, I suggest you take $1, buy some Bitcoin. Bitcoin is worthless artificial gold. Mas isso somente cai os gananciosos. Aqueles que têm a cabeça no lugar, eles não aplicam em Bitcoin. O que você está vendo, a depender de quem você perguntar, é uma revolução para a internet em inúmeras indústrias que nós conhecemos. It's entirely possible in the future, for example, you'll have entire, forms of media like video games and sporting events and music and so forth that will monetize in completely different ways through the creation of, unique digital property, that gets sold in trades. Ou o maior esquema de pirâmide na história da humanidade. The whole thing is a promise that you can get rich for free. Bitcoin is a get-rich-quick scheme, magical internet money. Os números são incontestáveis. Uma valorização que ultrapassa 25 milhões %. Um poder computacional maior que todos os supercomputadores do mundo juntos. Uma rede que movimenta mais dinheiro que o PIB no Brasil. Presente em mais países que o dólar americano. Mas por trás desses números, por trás dessas manchetes sensacionalistas, por trás desses debates acalorados, existe uma história mais profunda. Uma história sobre controle, uma história sobre poder, sobre liberdade. Uma história sobre um sistema que está lentamente, silenciosamente desmoronando. E no centro de tudo isso, um mistério que começou em meio ao caos de 2008. Em outubro daquele ano, uma figura enigmática emergiu das sombras da internet. Um indivíduo ou um grupo de indivíduos que, sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, permanece anônimo e não identificado até hoje. Nakamoto supostamente possui 1 milhão de bitcoins, o que no momento da produção desse vídeo torna Nakamoto detentor de um patrimônio superior a 100 bilhões de dólares. Teoricamente, se o preço de um único bitcoin atingisse 418 mil dólares, ele se tornaria a pessoa mais rica do mundo, caso decidisse vender suas criptomoedas. Mas Nakamoto é apenas uma parte do que torna essa saga tão fascinante. A verdade é que existe um mundo selvagem lá fora, e chegou a hora de entendermos o que realmente está acontecendo. O Bitcoin é uma história sobre aquilo que influencia as nossas ações hoje. Aquele pedaço de papel que chamamos de dinheiro ou os números que você vê na tela da sua conta bancária. Mas se voltarmos no tempo, descobriremos que nossos ancestrais compravam mercadorias usando um método que hoje nos pareceria irreconhecível. A primeira forma de pagamento que existiu foi o escambo, um sistema que envolvia a troca direta de mercadorias por outras. Alguns peixes por um par de calçados, uma dúzia de ovos por algumas batatas, mas esse sistema tinha um problema. Ele dependia de querermos exatamente o que a outra pessoa tinha, dependia de uma coincidência de desejos. Foi então que nossos ancestrais perceberam que precisavam de um meio de troca para representar o valor dos itens que queriam comprar, como gado, verduras e eventualmente moedas feitas de metais preciosos. Milhares de anos depois, os países começaram a usar papel moeda lastreado em ouro. Em outras palavras, o dólar era garantido por uma quantidade específica de ouro e você poderia, teoricamente, trocar esses dólares pelo ouro físico que um país mantinha em suas reservas. Esse sistema ficou conhecido como o padrão ouro. Em 1971, no entanto, os Estados Unidos abandonaram oficialmente esse padrão, junto com muitos outros países. Isso significava que aqueles 35 dólares que você tinha não poderiam mais ser trocados por uma onça Troy de ouro, o equivalente a 31 gramas e 10. O dólar passou a ter valor simplesmente porque o governo decretou que ele tinha valor, e todos nós concordamos com isso. O
real foi a pior moeda do mundo. O real perdeu 30% do seu valor frente ao dólar só no ano passado. O déficit da Previdência em 2017 bateu um novo recorde. Em um ano, o rombo cresceu quase 20%. Essa mudança entregou aos governos e aos bancos centrais as chaves da máquina de impressão de dinheiro, permitindo que eles criassem moeda do nada, sem qualquer freio ou consequência imediata. E com a chegada do Drex, esse poder limitado estará ao alcance de simplesmente o apertar de um botão. Este tipo de dinheiro, o dinheiro que usamos hoje como real, não está mais lastreado em ouro, mas sim em nossa fé no governo. É conhecido como moeda fiduciária, ou fiat money em inglês. E não por acaso, a própria palavra fiduciária carrega em suas raízes o significado de confiança. Vem do latim fiat, que significa que assim seja feito, e compartilha suas origens com Fides, a fé, uma deusa romana mais antiga que o próprio Júpiter. Fides representava compromissos selados, as promessas cumpridas, a confiança fundamental que estabelecia as bases da sociedade romana. Assim como Roma não existe sem a Fides, o real não existe sem fé. O importante a perceber aqui é que esse sistema depende exclusivamente da confiança que você deposita no governo. Mas, e se você não tiver essa confiança, para quem você recorrerá? No final dos anos 80, emerge um movimento revolucionário, os cypherpunks. Eles faziam parte de um movimento que era contra as autoridades centralizadas, como governos, terem a capacidade de espionar pessoas ou ter acesso às suas informações. Em sua essência, eles defendiam o que é conhecido hoje como criptografia, uma tecnologia que permitia garantir a segurança das comunicações contra os olhares invasivos de terceiros através da encriptação de dados. Os cypherpunks, guiados por ideais libertários, enxergavam uma profunda contradição entre seus valores e as estruturas do sistema financeiro tradicional. O cypherpunk, ele vai direto na liberdade individual e na desobediência civil, como forma de fazer com que o indivíduo não precise responder a uma autoridade maior. Uma das ferramentas que os cypherpunks decidiram que eles podiam criar para atingir esse futuro libertário era criar uma moeda que as pessoas pudessem trocar valores e dinheiro sem depender do governo ou desobedecendo o governo. Ao observarem governos e bancos centrais, viam apenas gigantes detentores de um poder ilimitado, a capacidade de imprimir dinheiro conforme sua própria vontade e interesse. Nós, o povo, depositamos uma fé quase cega nas instituições financeiras e governamentais. Confiamos que nosso dinheiro estará seguro, que ele será bem administrado e que essas instituições são a prova de colapso. Os cypherpunks, não. Em 2007 e 2008, uma crise financeira global se alastrava. Uma crise que tinha suas raízes na ganância desenfreada dos próprios bancos que cediam empréstimos cada vez mais arriscados, o que levou ao colapso de um dos maiores bancos dos Estados Unidos na época, o Lehman Brothers. Talvez não tenha sido coincidência que, em meio ao caos da crise de 2008, um documento intitulado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, começou a circular em uma lista de discussão sobre criptografia. Um documento escrito por alguém sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Esse manifesto de 9 páginas era um projeto para que o Nakamoto descreveu como um sistema que permitia transações financeiras diretas entre duas partes, sem a necessidade de intermediários bancários. Satoshi reuniu as inovações tecnológicas desenvolvidas pelos antigos cypherpunks e as integrou num sistema que conhecemos hoje como a tecnologia blockchain. Em termos simples, Nakamoto estabeleceu uma estrutura utilizando matemática avançada, ciência da computação e uma criptografia para criar a criptomoeda que dispensava uma necessidade de confiar em autoridades centrais. Confiança. Esse era o problema que o Bitcoin foi criado para resolver. Agora vamos fazer uma pausa por um momento. É aqui que as coisas podem ficar um pouco confusas. Embora tenhamos coberto as motivações por trás do Bitcoin, agora precisamos entender exatamente o que ele é e como ele é descentralizado. Compreender a tecnologia da blockchain é a chave para entender o fanatismo em torno do Bitcoin que vemos hoje.
Imagine uma estrada infinita, uma rodovia onde todos os carros estão conectados por correntes invisíveis. Esses carros não podem dar marcha ré, só podem seguir em frente. Cada carro carrega um registro detalhado de tudo que aconteceu na viagem. Agora imagine que essa estrada não pertence a ninguém e é monitorada por todos. Essa estrada é a blockchain. Os carros são os blocos de informação. Eles carregam transações, dados e registros. Cada um desses blocos é auditável. Qualquer pessoa pode parar ao lado dele, olhar pela janela e verificar o conteúdo que tem dentro do carro. Mas ninguém pode alterá-lo. Mas aqui está o detalhe mais importante. Esses carros estão amarrados por correntes metálicas virtuais. Para alterar qualquer carro na estrada, você teria que quebrar todas as correntes até o início da viagem. Isso tornaria impossível trapacear ou modificar o histórico, sem que todos percebam na blockchain. Agora, para que um carro novo entre na estrada, ele precisa passar por um rigoroso processo de validação, um semáforo digital. Esse semáforo só libera a passagem com a chave especial, gerada por um protocolo chamado Proof of Work. Pense nesses semáforos como desafios de quebra-cabeça. Antes de um carro poder avançar, todos os participantes da estrada precisam concordar que ele cumpriu as regras. Milhares de participantes na rede competem para resolver o quebra-cabeça primeiro. Quem resolve ganha a chave verde e permite que o próximo carro seja adicionado à estrada. Esse processo garante que ninguém controle sozinho a estrada, já que a corrida é aleatória e justa. E como recompensa por manter a estrada segura, participantes recebem bitcoins recém-criados. O mais fascinante é que todos os participantes da rede têm uma cópia atualizada de todas as transações. É como se cada carro transmitisse em tempo real sua localização para os outros carros. Essa estrada nunca termina. Ela cresce carro por carro, transação por transação. E por ser totalmente pública e transparente, qualquer pessoa pode auditar seu movimento. Mas por que isso é tão revolucionário? Porque pela primeira vez na história, temos um sistema que não depende de governos, banco ou instituições. Um sistema que não pode ser manipulado, controlado ou censurado. E é exatamente isso que assusta aqueles que sempre tiveram poder de controlar o seu dinheiro. Mas o dinheiro é apenas a ponta do iceberg. A verdade é muito mais profunda. Agora, se essa estrada é tão segura, por que tantas pessoas ainda desconfiam do Bitcoin? Por quê? Porque ele não é controlado por governos. Não é controlado por ninguém. É justamente essa independência que gera resistência. Afinal, quem detém o poder raramente está disposto a abrir mão dele. A verdade é que você foi mantido em uma grande ilusão, preso em um sistema que nunca questionou. Por anos, por décadas, por gerações. Você foi enganado. Desde o dia que você nasceu, você foi doutrinado a acreditar em certas verdades, verdades impostas pelo Estado, verdades que parecem tão enraizadas, tão inquestionáveis, que você nunca parou para pensar como elas realmente funcionam. Verdades como a previdência social. Mas e se eu te disser que tudo isso não passa de uma grande mentira? Uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Mas agora você está começando a acordar, ano após ano. A base da nossa pirâmide demográfica tem encolhido. O que no passado era uma pirâmide, hoje já se tornou praticamente um retângulo demográfico. E logo nós teremos uma pirâmide invertida. Em breve, haverá mais idosos aposentados dependentes do INSS do que jovens nascendo para trabalhar e pagar os impostos para nos sustentar durante a velhice. E ao abrir os olhos, você percebe algo perturbador sobre a nossa previdência. Do mesmo jeito que ela tem como base a pirâmide demográfica, o sistema em que você confiou cegamente é estruturado da mesma forma que uma pirâmide financeira de proporções faraônicas. Pense bem, ela depende de novas pessoas entrando para sustentar os saques de quem já está no topo. Mas o que acontece quando as pessoas param de entrar? O sistema colapsa. A cada geração que chega, com menos filhos, com mais desemprego e informalidade, o cenário fica mais crítico. A pirâmide vai se invertendo e o que antes sustentava alguns, agora mal sustenta a si mesma. Por isso você vê tantas reformas, tantas manobras, tantas promessas quebradas. Porque as contas não fecham, não fecharam antes, não fecham agora e não fecharão amanhã. E cada solução é só um remendo, uma emenda feita na pressa, um tapa-buraco para adiar o inevitável. E enquanto você contribui, o seu dinheiro que você coloca
não gera patrimônio, ele desaparece. Porque neste modelo, tudo que entra sai imediatamente para pagar o que já estão aposentados. Não há fundo, não há reserva real, não há acúmulo de riquezas que possa garantir o seu futuro. E assim, você fica à mercê, você fica na dependência de decisões políticas, bancando uma aposentadoria milionária para o alto escalão do governo, servidores públicos, ministros, juízes, enquanto o seu suado dinheiro não vale mais nada. Para receber uma aposentadoria de R$ 8.150, você precisa contribuir com R$ 950 todo mês durante décadas. Homens só podem se aposentar aos 65, mulheres aos 62. E o pior, você não constrói patrimônio algum. Não pode usar esse dinheiro em vida, nem deixar para sua família quando partir. Todo seu esforço simplesmente desaparece. Agora, imagine um cenário onde os mesmos R$ 950 por mês, investidos durante 35 anos, com a rentabilidade média de 10% ao ano, construiriam um patrimônio de R$ 3.200.000. Só que dessa vez, o patrimônio é seu. Você controla, que gera uma renda mensal entre R$ 21.500 a R$ 27.000, que pode ser deixado como herança para a sua família. Ou seja, nós estamos falando de uma renda 3 vezes maior do que a aposentadoria do INSS. Por que ninguém te conta isso? Porque um cidadão financeiramente independente é uma ameaça ao sistema. O governo precisa que você permaneça dependente. Precisa que você acredite que só ele pode te garantir segurança na velhice. Quanto mais pessoas precisam do Estado, mais poder ele tem sobre você. É por isso que não ensinam educação financeira nas escolas. É por isso que complicam tanto o processo de investir. É por isso que te fazem acreditar que construir seu patrimônio é só para ricos. Eles precisam de você pobre, precisam de você dependente, precisam de você com medo. Porque se todos soubessem dessa matemática simples, se todos entendessem o que estão perdendo, se todos percebessem que podem ser verdadeiramente livres, o sistema simplesmente colapsaria. E a parte mais assustadora é que esse colapso não é um evento distante. Ele já começou, está acontecendo agora, lentamente, sorrateiramente. Mas você ainda tem a chance de sair dessa prisão imposta pelo Estado, de recusar as sombras projetadas na parede e enxergar a realidade. Você está acordando agora, e esse despertar vai mudar tudo. Você viu a verdade. O sistema está desmoronando, mas eu não vou deixar você afundar junto com ele. Eu preparei um guia completo para você criar uma máquina automática de renda e tomar as rédeas da sua vida financeira. Um guia simples, direto ao ponto, poderoso, para você pensar diferente e construir a riqueza do futuro. Riqueza essa que o governo nunca vai te dar. Tudo que você precisa fazer é escanear o QR Code que está na tela agora ou clicar no link na descrição. Você está a um clique de distância de ativar a sua máquina automática de renda. Você só tem 2 escolhas a partir daqui. Ou você fecha os olhos agora e volta pra cama acreditando nas mentiras que te contaram a vida toda, ou você vem comigo e eu te mostro até onde vai a toca do coelho. A escolha é sua, mas o tempo está acabando. Eu te vejo do outro lado.